Galera, beleza? Sou Bruno, professor de Química, para mais uma aula hoje. Gente, hoje a gente vai falar das propriedades periódicas, tá? A tabela periódica ela tem um formato que carrega consigo algumas propriedades, tá? Então aquele formato dela não é à toa. E aí nós vamos falar então as principais propriedades hoje, que são propriedades que têm questões que cobram elas diretamente, só que tem muitas coisas que são explicadas, tipo ligações químicas, as próprias forças intermoleculares, existem coisas que são explicadas a partir dessas propriedades, tá? Só um breve comentário. Tá aqui uma tabela periódica, tá um pouquinho velha, mas olha só o que acontece. Os elementos na tabela periódica, eles são dispostos em ordem crescente do número atômico. Então, para quem não sabe, o hidrogênio tem número atômico 1, depois o hélio tem 2, o lítio 3, o berílio 4. Então os elementos são colocados em ordem crescente de seus números atômicos, tá? Percebam também que a tabela é disposta em linhas horizontais, que a gente chama de períodos, linhas verticais, que nós chamamos de colunas, famílias ou grupos. As linhas horizontais, ou os períodos, eles são numerados de 1 a 7. E se a gente lembrar, o que tem igual a 7 no átomo mesmo? O número de camadas ou níveis eletrônicos. Então esses números dos períodos de 1 a 7, eles querem dizer alguma coisa. Todos os elementos de um determinado período têm elétrons até a camada correspondente ao número do período. Por exemplo, lítio no segundo período, se ele está no segundo período, isso quer dizer que ele tem elétrons até a segunda camada. Não só ele, mas como todos os elementos do período. Por exemplo, o cálcio, que está no quarto período, isso quer dizer que ele tem elétrons até a quarta camada. E isso também para todos os elementos do quarto período. As colunas, que são hoje em dia numeradas de 1 até 18, antigamente elas eram numeradas 1A, 2A. Os metais de transição são chamados de elementos da coluna B, ou elementos de transição. E depois lá no boro de novo, que atualmente é a coluna 13, a gente chamava de 3A, 4A em diante. As colunas que tem essa letra A, 1A, 2A, 3A, assim por diante, o número da coluna indica os elétrons que todos os elementos da coluna têm na camada de valência. Por exemplo, na coluna 1A, todos os elementos têm um elétron de valência. Na 2A, todos têm 2. Na 3A, todos têm 3. Para os metais de transição, não tem como a gente saber de cor. A gente precisa fazer lá o diagrama de Pauling, a distribuição eletrônica através do diagrama de Pauling. Então, por exemplo, o cálcio que a gente citou agora rapidamente, o cálcio está no quarto período. Isso quer dizer que ele tem elétrons até a quarta camada. Como ele se encontra na coluna 2A, ele tem 2 elétrons de valência na camada de valência. Então, a camada de valência do cálcio, que é a quarta, que é o quarto nível, ou quarta camada, nela existem 2 elétrons, tá bom? E também essas colunas recebem alguns nomes, né, que é importante a gente saber. A coluna 1A são os metais alcalinos, 2A alcalino terrosos, aqui são os metais de transição, 3A família do boro, 4A família do carbono, 5A família do nitrogênio, 6A são os calcogênios, 7A halogênios e a 8A ou 18 ou 0 também são os gases nobres, tá bom? Lembra que os metais na tabela periódica estão aqui da coluna 1A até mais ou menos aqui na 3A, exceto o hidrogênio, os ametais em diante. E é importante essa definição, essa separação entre metais e ametais, tá bom? E aí, após a gente falar brevemente sobre o formato da tabela periódica, vamos às propriedades que ela carrega consigo. Primeira propriedade que a gente vai falar é o raio atômico, ou raio do átomo. O raio, gente, que nada mais é que a distância entre o núcleo e o último elétron da última camada de valência, tá bom? Não tem conta para fazer aqui, é só qualitativo. A gente tem que saber como que é o crescimento do raio dentro da tabela periódica. Porque, como eu falei, o formato da tabela não é à toa, ela carrega consigo algumas propriedades, algumas características. O raio de um átomo
dentro da tabela periódica, ele cresce da direita para a esquerda e de cima para baixo, sendo que o frâncio é o elemento de maior raio da tabela periódica. Tá, mas vamos entender por que o crescimento do raio na tabela segue esse sentido, tá? Então, olha, primeiro vamos falar na questão da coluna. Por que o raio cresce de cima para baixo? E essa explicação é tranquila. Lembra que a gente acabou de falar que o número dos períodos, que são as linhas horizontais, correspondem ao número de níveis ou camadas eletrônicas. Isso quer dizer que à medida em que eu desço em uma coluna, eu estou aumentando o número de períodos. Ou seja, descendo em uma coluna, aumenta o número de níveis eletrônicos ocupados pelos elétrons. Por exemplo, só para exemplificar, eu peguei na coluna 1A dois elementos para a gente comparar. Peguei o lítio do segundo período e o frâncio do sétimo. Falar que o lítio pertence ao segundo período é falar que o lítio tem duas camadas ocupadas por elétrons. Este é o raio dele. Falar que o frâncio pertence ao sétimo período quer dizer que o frâncio tem 7 camadas ocupadas por elétrons. Então, olha, esse aqui seria o raio do frâncio. Então percebam, à medida em que eu desço em uma coluna, está aumentando o número de períodos que corresponde ao número de níveis. Por isso que o raio, então, aumenta de cima para baixo. E, como os dois estão na coluna 1A, isso quer dizer que ambos têm na camada de valência um elétron. No caso do lítio, a camada de valência é a segunda e do frâncio é a sétima. Tá? Então é tranquila a explicação por que o raio cresce de cima para baixo. Agora, da direita para a esquerda, olha só a explicação, é um pouco mais complexa, vamos dizer assim. Para poder exemplificar, porque fica mais fácil, eu peguei dois elementos de um mesmo período, do quarto no caso. Peguei o potássio e peguei o bromo. Potássio está no quarto período, na primeira coluna da tabela periódica, e o bromo está também no quarto período, só que ele está na coluna 7A ou 17 da tabela periódica. E ambos têm 4 camadas ou 4 níveis. Porém, vamos pensar, e isso é uma coisa que ajuda, que o núcleo do átomo, né, é estático e é a eletrosfera dele que pode ou se afastar ou se aproximar para poder fazer com que o raio aumente ou diminua. O potássio, ele tem no núcleo 19 prótons e tem na eletrosfera 19 elétrons. Existe uma força de atração entre prótons e elétrons, carga positiva e carga negativa, né? Como eu tenho 19 atraindo 19, essa força está meio que anulando. No caso do bromo, ele tem 35 prótons no núcleo e 35 elétrons na eletrosfera. Essa força também está se anulando. Só que o bromo, gente, se eu tenho 35 prótons atraindo 35 elétrons, a força de atração é maior do que se eu tenho 19 prótons atraindo 19 elétrons. Então, o bromo também tem 4 camadas, assim como o potássio. Porém, essas 4 camadas do bromo tendem a ficar um pouco mais próximas umas das outras. Por quê? Porque pelo fato dele ter 35 prótons e 35 elétrons, isso faz com que a força de atração dele seja maior. E se ele tem uma força de atração maior, ele tende a fazer com que a eletrosfera fique um pouco mais perto do núcleo. Ou seja, potássio e bromo, ambos têm 4 camadas. Só que no caso do bromo, essas 4 camadas tendem a ficar um pouco mais próximas devido a essa maior força de atração, tá? Na verdade, falando melhor sobre isso, é uma coisa que a gente também vai utilizar na ligação iônica. Porque se eu tenho prótons atraindo elétrons, são cargas de sinais opostos. Então, a força que rege essa atração entre núcleos e elétrons, entre o núcleo e os elétrons, entre os prótons e os elétrons, é a força elétrica. E aí, vamos lembrar a fórmula da força elétrica. A força elétrica depende de uma constante que multiplica o produto das cargas sobre o quadrado da distância. Então percebam que
Se o bromo tem mais prótons no núcleo e mais elétrons na eletrosfera do que o potássio, o produto das cargas do bromo é maior. E perceba que a força é diretamente proporcional ao produto das cargas. Então, se eu tenho um maior produto de cargas no bromo, isso vai fazer com que eu tenha uma força de atração maior, fazendo então com que essa eletrosfera tende a ficar um pouco mais perto do núcleo. Tranquilo? Então, esse é o porquê do crescimento do raio na tabela periódica ser lá para a esquerda e para baixo. Então, se vocês perceberem, em um período o número atômico cresce para a direita. Então, quanto maior for o número atômico, no caso do bromo comparado com o potássio, maior vai ser a força de atração, fazendo com que o raio para a direita seja menor. Então, em consequência, para a esquerda o raio vai ser maior. Isso é raio de átomos neutros. Aí agora a gente vai falar sobre o raio de íons, que é muito importante, tá bom? Então vamos lá. Bom, falando agora então sobre o raio dos íons, tá? Tomem muito cuidado que um erro muito comum é uma questão, por exemplo, me pedir para comparar raio de íons. Por exemplo, o que nós vamos fazer no final, ele me dá o K+, e pede para comparar com o Cl-, tá? Muita gente pega e olha na tabela periódica, onde está o K, onde está o Cl, e olha quem está mais à esquerda e mais abaixo, tá? Mas, gente, quando for para comparar, e isso é uma questão muito comum, quando for para a gente comparar raio de 2 ou até mais íons, a gente não olha a posição dos elementos na tabela periódica, tá? Raio atômico, olhar que cresce para a esquerda e para baixo, é para átomos neutros. Para íons, aí é um outro papo. Quando eu estou falando de carga, de raio de íons, perdão, a gente tem que analisar uma coisa chamada carga nuclear efetiva, tá? O que é a carga nuclear efetiva? A gente diz que é o efeito de atração sofrido pelos elétrons mais externos do átomo. E essa daqui é uma maneira simplificada de calcular a carga nuclear efetiva, tá? Saibam que existe uma outra maneira. Esta é a justificativa técnica, científica, para a questão de comparação de raio de íons. Eu vou mostrar a aplicação disso, mas eu vou ser bem sincero. Tem um jeito mais fácil da gente fazer essa análise do que analisar essa carga nuclear efetiva. Eu vou mostrar também para vocês aqui. Então, primeiramente, a gente pode comparar o raio de um íon com o seu átomo neutro e a gente também pode comparar o raio entre íons. Quando eu estou comparando um íon com seu átomo neutro, um íon com seu átomo neutro, vou mostrar para vocês, mas já deixo uma regra. Isso é uma regra. Toda vez que eu comparar um cátion com seu átomo neutro, o raio do cátion é sempre menor. Toda vez que eu comparar o raio de um ânion com seu átomo neutro, o raio do ânion é sempre maior do que o do átomo neutro. Vamos ver o porquê. Está aqui o potássio. Ele tem 19 prótons na eletrosfera, 19 prótons no núcleo, perdão, e na eletrosfera ele tem 19 elétrons, que estão distribuídos assim, 2 na primeira, 8 na segunda, 8 na terceira e 1 na quarta camada. Lembra do que a gente acabou de falar no raio do átomo neutro? O núcleo é estático e é a eletrosfera que pode se afastar ou se aproximar do núcleo. De modo que eu tenho aqui 19 prótons fazendo uma força para o núcleo e tenho 19 elétrons fazendo uma força para a eletrosfera. Então essa força está meio que anulando uma com a outra. Quando eu tenho o K+, ele tem 19 prótons no núcleo, só que agora ele tem 18 elétrons na eletrosfera, né? Porque ele perdeu um elétron. E aí, olha só, se eu tenho 19 prótons puxando para o núcleo
e agora só 18 elétrons para a eletrosfera, percebam que a gente tem uma força resultante para o núcleo. E se existe uma força resultante para o núcleo, isso quer dizer que o núcleo tende a trazer a eletrosfera um pouco mais para perto dele. Sacaram? Além disso, percebam que o potássio, ao perder um elétron, ele perdeu a quarta camada. Então, automaticamente, é para o raio ficar menor. Então, o raio do K é maior do que o do K+, porque o raio do cátion é sempre menor do que o átomo neutro. Pensem nisso, isso ajuda. Perdi um elétron. Agora eu tenho mais prótons no núcleo do que elétrons na eletrosfera. Aí o núcleo consegue exercer uma força maior sobre a eletrosfera, fazendo com que o raio diminua. No caso do cloro com Cl-, percebam que o cloro tem 17 prótons no núcleo e 17 elétrons na eletrosfera, que estão distribuídos dessa forma. Então aqui, essas forças que o núcleo faz e que a eletrosfera faz, meio que se anulam também. No caso do Cl-, ele tem 17 prótons no núcleo e 18 elétrons na eletrosfera, né? Ele é um ânion, ele ganhou um elétron. E percebam que o núcleo faz uma força, só que na eletrosfera eu tenho eu tenho um elétron a mais do que no núcleo. Isso quer dizer, então, eu posso fazer um pensamento de que o núcleo não dá conta agora de puxar 18 elétrons. Se o núcleo não dá conta de puxar 18 elétrons, a tendência desses elétrons é fazer com que a eletrosfera se expanda e fique maior. Então, se o cara perdeu o elétron, o núcleo faz uma força menor, faz uma força maior, fazendo com que o raio diminua. Se o cara ganhou um elétron, o núcleo não dá conta de puxar tantos elétrons, fazendo com que a eletrosfera se afaste. Portanto, o raio de um ânion é sempre maior. Então, o cloro tem um raio menor do que o Cl-. E aí, imaginem que a questão me peça para comparar, por exemplo, o raio de potássio mais com Cl-. Porque se eu vou comparar os átomos neutros, potássio e cloro, o potássio está aqui na tabela periódica, no quarto período, na coluna 1A, e o cloro está lá na coluna 7A, no terceiro período. Quando eu estou comparando raios de átomos neutros, o raio cresce para a esquerda e para baixo. Isso quer dizer, então, que o K tem um raio maior do que o Cl. Agora, se eu estou comparando íons, por exemplo, o K+ com o Cl-, a gente pode pensar, isso aqui funciona bem, tá? E eu já vou avisando, isso é uma questão comum. Me pedir para comparar raio de íons. Sobretudo quando esses íons, vocês vão perceber o que eu estou falando, tem um monte de questão assim em prova, colégio, vestibular. Sobretudo de íons que tenham o mesmo número de elétrons. E aí, qual que é o primeiro erro comum que eu comentei no início? Olhar na tabela periódica, o potássio está mais à esquerda, então ele tem um raio maior. Está errado. Quando é íon, eu não olho a posição na tabela. Segundo erro comum, falar que eles têm o mesmo raio, porque tem o mesmo número de elétrons. Está errado. Então, o que eu posso pensar? Olha só como que a partir dessa análise que eu vou fazer, eu já sei falar quem tem um raio maior e quem tem um raio menor. Ambos têm o mesmo número de elétrons na eletrosfera. Então vamos dizer que os elétrons ocupam o mesmo espaço na eletrosfera. Só que o potássio tem mais prótons no núcleo em relação ao cloro. Se o potássio tem mais prótons no núcleo do que o cloro, se o potássio tem mais prótons no núcleo do que o cloro, o potássio consegue puxar melhor esses 18 elétrons em comparação ao cloro. Se o potássio, por ter um número maior de prótons no núcleo,
puxa esses mesmos 18 elétrons com uma força maior, então o potássio faz com que a eletrosfera fique mais perto dele. O cloro tem o Cl-, tem os mesmos 18 elétrons do potássio, só que ele só tem 17 prótons no núcleo. Então ele não dá conta de puxar esses 18 elétrons, portanto o raio fica maior. Ou seja, o átomo neutro de potássio tem um raio maior do que o cloro. Só que o K+ tem um raio menor do que o Cl-. Por que de novo? Porque para puxar os mesmos 18 elétrons, como ele tem mais prótons no núcleo, então ele tende a puxar mais a eletrosfera para perto dele. Ponto. Então perceba que a gente acabou de explicar isso numa boa. Mas vamos mostrar essa questão da carga nuclear efetiva. O potássio, o K+, na verdade, né? Tá aqui a distribuição dele. A carga nuclear efetiva dele, como que seria a conta? Ele tem no núcleo 19 prótons menos os elétrons antes da camada de valência. A camada de valência dele agora é essa. Quantos elétrons ele tem antes da camada de valência? 2 mais 8, 10. Então, 19 menos 10, a carga nuclear efetiva dele é 9. Já o Cl-, carga nuclear efetiva, o núcleo dele tem 17 prótons, menos elétrons antes da camada de valência. Esta é a camada de valência do cloro. Quantos elétrons ele tem antes da camada de valência? 2 com 8, 10 também. E 17 menos 10, a carga nuclear efetiva no Cl- é 7. E quanto maior for a carga nuclear efetiva, maior é a força que o núcleo faz sobre a eletrosfera, fazendo com que o raio do K+ realmente fique menor do que o do Cl-. Sacaram? A explicação correta é essa. Só que, se vocês perceberem, a gente conseguiu explicar isso sem pensar nessa carga nuclear efetiva. Pensa na força de atração. Eu gosto até de falar cabo de guerra, mas na verdade a gente não pode falar cabo de guerra porque a gente está fazendo uma força no chão também no cabo de guerra. Mas pensem em forças para o núcleo ou para a eletrosfera. Se o núcleo faz uma força maior, ele traz a eletrosfera mais para perto dele, diminuindo o raio. Se o núcleo não dá conta de puxar tantos elétrons na eletrosfera, a eletrosfera tende a se afastar do núcleo, aumentando o raio. Beleza? Vamos agora então para a próxima propriedade. Gente, energia ou potencial de ionização, tá? A gente define como sendo a energia necessária para retirar um elétron de valência de um átomo no estado gasoso. Tem que estar no estado gasoso, porque se eu tenho um átomo no estado sólido e forneço energia, ele passa para o estado líquido. Se eu tenho um átomo no estado líquido e eu forneço energia, ele passa para o estado gasoso. Como o estado gasoso é o estado de maior energia, se eu fornecer energia, aí ele não vai passar para nenhum estado mais. Essa energia, então, vai ser utilizada para poder retirar o elétron de um átomo. É um processo que precisa de energia porque existe uma atração entre os elétrons e os prótons do núcleo, como a gente já falou. E aí, se o elétron está sendo atraído pelo núcleo, eu preciso fazer uma força para tirar aquele elétron dali. Pensem que quando vocês estão em casa brincando com ímãs, se eu tenho dois ímãs que estão grudados, eu preciso fornecer uma energia, uma força para desgrudar esses ímãs. Então é a mesma coisa aqui. Como é uma propriedade periódica, ela cresce de uma determinada maneira na tabela, a gente tem que saber o porquê. A energia de ionização, ela cresce para a direita e para cima, e a explicação é fantástica e é tranquila. Nós acabamos de falar a explicação disso. Lembrem que para cá é o sentido onde o raio atômico cresce. Então, para cá, o raio atômico diminui. Então, olha o que a gente pode falar. Aqui,
é onde nós temos o menor raio. E se a gente tem o menor raio, quer dizer que o elétron está perto do núcleo, o elétron de valência está perto do núcleo. E se o elétron de valência está perto do núcleo, vai ser mais fácil ou mais difícil tirar ele dali? Né? Muito mais difícil, porque o núcleo consegue exercer uma força maior sobre ele. Para poder mostrar isso, eu peguei os dois extremos. Peguei o frâncio, que é quem tem o maior raio, e peguei o hélio, que é quem tem o menor raio. E aí, o elétron de valência do frâncio está lá na 7ª camada. Gente, olha só a atração do núcleo do frâncio com o elétron de valência dele. Eles estão muito afastados um do outro. Então, o núcleo nem exerce uma força tão grande sobre esse elétron. No caso do hélio, o núcleo está pertinho do elétron de valência. Então, aqui, a atração do núcleo sobre esse elétron é muito grande. Isso quer dizer que vai ser muito difícil tirar esse elétron dali. Sacaram? A gente pode pensar no ímã de novo. Se os ímãs estão colados, eu tenho que fazer uma puta força para tirar um do outro. Agora, se eu separei, ainda existe uma atração entre eles. Só que como eles estão distantes, a atração não é tão grande. Então, para eu conseguir afastar mais, eu nem preciso fazer tanta força. Tá? Então, a análise é justamente essa. A gente consegue, se quiser, escrever uma equação para representar esse processo. Tá? Então, por exemplo, está aqui o átomo de alumínio que eu peguei como exemplo. Ele tem que estar no estado gasoso. E energia de ionização é a energia necessária para tirar o elétron. Então, eu preciso fornecer esta energia, que aí eu consigo tirar um elétron. E o alumínio agora, que vai perder um elétron, ele vira alumínio mais gasoso, né? Porque ele virou um cátion no momento em que eu tirei um elétron. Caso eu queira, eu posso pegar aquele alumínio mais ali e tirar outro elétron dele. Se eu quiser, eu posso tirar até todos os elétrons de um átomo. Basta eu fornecer a energia. Então, se eu pegar o alumínio mais e fornecer outra energia de ionização, eu consigo tirar mais um elétron dele e agora ele vai virar alumínio 2+. E assim por diante. O importante é a gente perceber o seguinte: essas energias vão ser iguais? Não vão. De modo que eu vou chamar esta de primeira energia de ionização, ou seja, a energia necessária para tirar o primeiro elétron. Vou chamar esta de segunda energia de ionização, ou seja, a energia para tirar o segundo elétron. Terceira para tirar o terceiro e assim por diante. Lembrando que a gente tira da camada de valência. Então eu vou tirando os elétrons de fora para dentro. E qual que é a relação entre essas energias de ionização? Tem que saber. E a explicação a gente já sabe também. A primeira, gente, ela é sempre menor que a segunda para um mesmo átomo, que é sempre menor que a terceira, que é sempre menor que as demais. Por que a energia de ionização vai aumentando? Por que vai ficando cada vez mais difícil tirar elétrons de um átomo? A gente acabou de falar. Quando eu tiro um elétron dele, ele vira um cátion. O que acontece com o raio? Não vai ficando cada vez menor? Isso quer dizer que a eletrosfera tende a ficar cada vez mais próxima do núcleo. E se a eletrosfera fica cada vez mais próxima do núcleo, o elétron de valência vai ficando cada vez mais perto do núcleo. Automaticamente vai ficando cada vez mais difícil tirar elétrons do átomo. Por isso que a energia é sempre crescente. E aí, para vocês analisarem isso, uma questão muito comum em prova, tá? Tem questões que me dão, por exemplo, um gráfico de energia versus o número de elétrons arrancados, ou então pode me dar uma tabela com valores numéricos,
valores de energia necessários para isso. O gráfico vem pronto, vamos montar ele para a gente entender o que acontece. Peguei o alumínio como exemplo. Ele tem 13 prótons e 13 elétrons. Então, eu preciso fornecer uma energia lá tal para tirar o primeiro elétron. Finge que foi essa energia aqui, tá? Um gráfico qualitativo, eu não vou colocar números. Aí eu tirei um elétron, agora ele tem 12. E olha o núcleo, tendo mais prótons que elétrons, fazendo uma força maior sobre a eletrosfera. Isso faz com que a eletrosfera fique mais perto do núcleo. Aí vai ser mais difícil para tirar o segundo elétron. Só que aí eu forneço uma energia lá tal e tiro o segundo elétron, maior. Aí eu tiro esse segundo elétron, agora ele tem 11. E o núcleo, gente, por ter 2 prótons a mais em relação aos elétrons, faz uma força ainda maior. Por isso que vai ser mais difícil tirar o terceiro. Tá, mas aí eu forneço lá a energia necessária e tiro o terceiro elétron. Tirei. Agora eu tenho 10 elétrons na eletrosfera. O núcleo ainda vai fazer uma força maior sobre a eletrosfera, fazendo com que fique mais difícil tirar o quarto elétron. Só que percebam que como o alumínio tinha 3 elétrons na camada de valência, no momento em que eu tirei o terceiro, o que aconteceu com a camada de valência dele? Desapareceu. Então, o quarto elétron agora do alumínio vai ser retirado da segunda camada, que está ainda mais perto do núcleo. Então, isso quer dizer que vai ser ainda mais difícil tirar o próximo elétron. Ou seja, para tirar o quarto elétron, então, eu preciso de uma energia muito maior. Então, olha, questão comum de aparecer em prova. Ou ele me dá um gráfico ou me dá uma tabela com valores numéricos. A energia de ionização, ela sempre cresce. Só que se vocês analisarem no gráfico e tiver um crescimento bem brusco de energia, ou então numa tabela com valores, sei lá, primeira energia de ionização, 300 eletronvolts ou quilojoules. Segunda, 400. Terceira, 700. Quarta, 8.000. Teve um grande salto de energia, quer dizer que o elétron, onde está o salto, quer dizer que esse elétron aqui, ele se encontra mais próximo do núcleo em relação aos anteriores. Então a questão costuma perguntar quantos elétrons que o átomo tem na camada de valência? 3 elétrons de valência, que era o caso do alumínio. Por que mesmo? Porque eu tirei os 3 elétrons, aí eu fui para uma camada mais interna, ficou mais difícil. Então, toda vez que me perguntar quantos elétrons que um cara tem na camada de valência, saibam, são os elétrons que estão exatamente antes do grande salto de energia. Porque se saltou, se ficou muito mais difícil, é porque está muito mais perto do núcleo. Certo? Isso é muito comum de aparecer em prova, tá? Vamos para a próxima propriedade. Bom, então agora a gente vai falar das 2 próximas propriedades periódicas. Vou falar delas junto, tá? Porque vocês vão ver que elas se parecem muito, tá? Que é a afinidade eletrônica ou eletroafinidade e a eletronegatividade. A afinidade eletrônica, gente, a gente define como sendo a energia liberada quando um átomo no estado gasoso recebe ou captura um elétron, tá? E aqui tem dois caminhos para a gente pensar. Um em relação ao raio e outro em relação à próxima matéria, né? Seguindo a nossa ordem, que seriam as ligações químicas. Tá, lembra que a última propriedade, que foi a energia de ionização, é a energia que precisa para tirar um elétron. Aqui, quando eu recebo um elétron, eu vou liberar
energia. Por quê? Porque vamos pensar na questão da ligação primeiro. Já adiantando, já antecipando a próxima matéria, que a gente também tem aqui, as ligações químicas, os átomos fazem ligações a fim de se tornarem estáveis. E a gente define a estabilidade, né, um modelo que a gente utiliza para o ensino médio é átomos que têm 8 elétrons na sua última camada, na camada de valência, são átomos estáveis. Então, o flúor, por exemplo, da coluna 7A, o nosso melhor exemplo, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Ele não tem 8. Então ele não está estável, ele está instável. Ele tem muita energia acumulada. Quando ele receber um elétron, ele vai passar a ter 8. Aí ele vai ficar estável, com pouca energia. E como na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, essa energia que ele tinha quando ele estava com 7 elétrons e instável, quando ele receber um elétron e ficar com 8, ele vai ficar estável e vai o quê? Liberar essa energia que ele tinha acumulada. Ou seja, os ametais, como eles têm tendência a ganhar, a atrair, a receber elétron, recebendo esses elétrons eles vão ficar estáveis e tendem a liberar muita energia. Já os metais, por exemplo, que estão lá nas colunas 1A, 2A, tal, 3A, eles estão instáveis, sei lá, com um elétron, por exemplo, alguém da coluna 1A. Caso ele receba mais um, ele vai ficar com 2. Ou seja, ele continua instável, ele não completou os 8. Então, os metais não liberam energia quando recebem elétron, porque eles continuam instáveis. Da mesma maneira, eles não têm tendência em atrair elétron, eles têm tendência a perder. Então a eletronegatividade cresce para cá, porque a tendência de ganhar, só que os metais têm tendência a perder. Deu para pegar? São muito parecidas. Aqui é como se eu medisse a tendência de atrair. Por quê? Porque ele quer ganhar elétron para ficar estável. E aqui eu estou medindo o quê? Beleza, ele ganhou. Ele ficou muito estável, ele liberou muita energia. Então percebam que são duas propriedades que se parecem. Aqui eu estou medindo a tendência. Aqui é como se eu estivesse determinando a energia que ele liberou por ter grande tendência a receber elétron. Um outro caminho para pensar, por que os ametais têm muita tendência a atrair elétron? Por que quando recebem elétron eles liberam energia? Porque como eles têm o núcleo pequeno, o raio pequeno, perdão, o núcleo está perto da camada de valência. Então, se o núcleo está perto da camada onde o elétron vai entrar, então esse núcleo consegue exercer uma força maior para puxar esse elétron que está vindo. Tá? Então, também por esse motivo, os ametais têm uma maior eletronegatividade e uma maior afinidade eletrônica. Da mesma forma que na energia de ionização a gente escreveu uma equação para representar o processo, aqui também dá. Na energia de ionização eu pego o átomo, forneço energia, tiro um elétron e ele vira um cátion. Na energia de ionização, na afinidade eletrônica, o meu átomo ganha um elétron, se transforma em um ânion e isso daqui é a energia liberada. Porque, gente, comparando as duas equações, se a energia está antes da seta, está no reagente, é porque eu preciso dela. Se a energia está no produto, é porque ela está sendo produzida, liberada. Sacaram? Existem provas, eu já vi isso cair, que costuma dizer que os gases nobres eles têm afinidade eletrônica negativa. Tá? Então fiquem atentos só a esse fato. Por que a energia liberada é negativa? Eles já têm 8 elétrons na camada de valência. Eles já estão estáveis. Caso eu dê um elétron para um gás nobre, aí ele que está estável vai ficar instável. Então dizer que a energia liberada é negativa quer dizer que ele vai ficar com mais energia. Ou seja, aí ele vai ficar instável de vez. Não é muito comum, eu só vi isso uma ou duas vezes em prova. Já a eletronegatividade, como é uma tendência que o átomo tem de atrair elétron,
Os gases nobres não têm tendência a atrair elétron. Então não tem gás nobre aqui na afinidade, na eletronegatividade. Flúor é o elemento de maior afinidade eletrônica e eletronegatividade, FON, flúor, oxigênio e nitrogênio, são os três mais. Vocês já ouviram essa sonoridade aí, esse famoso FON que a gente tem. Da mesma forma, existe uma outra propriedade que a gente pode falar aqui dentro. Se eletronegatividade é a tendência que um átomo tem de atrair elétrons, então, gente, eletropositividade é a tendência de perder e cresce no sentido contrário. E vocês vão ver, e a gente vai falar isso nas aulas sobre ligação química, mas vocês vão ver que tem muitas coisas aqui que fazem sentido lá na frente. Quer ver? Na ligação iônica, por exemplo, a gente guarda para o ensino médio que o metal perde elétron e o metal ganha. Mas por quê? Ah, porque é mais fácil perder para ficar com 8 e tal. Mas na verdade, gente, isso está relacionado com as propriedades. Os metais têm um raio atômico grande, energia de ionização baixa, energia para tirar elétron. Isso quer dizer que é mais fácil tirar elétron dos metais e eles se transformarem em um cátion. Já os ametais têm um raio atômico pequeno, energia de ionização alta, é difícil tirar elétron, então ele não tem tendência a formar cátion, só que eles têm uma eletronegatividade, uma afinidade eletrônica alta. Isso quer dizer que eles têm tendência a ganhar elétron. Então percebam que as propriedades justificam alguns fatos que vêm pela frente na química. E além disso também, falando sobre eletronegatividade, olha aqui um exemplo tranquilo, uma ligação covalente do H com o Cl. Eles estão compartilhando elétrons, né? Então aqui não tem formação de íons, assim como na iônica. Mas eletronegatividade não é a tendência que um átomo tem de atrair elétrons? O cloro, que está aqui, é muito mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, por mais que eles estejam compartilhando esses elétrons, pelo fato do cloro ser mais eletronegativo, ele tem tendência a puxar esse elétron do hidrogênio um pouco mais para ele, fazendo com que essa ligação seja polar, né? E além disso, é por esse motivo que o NOx do cloro, que a carga parcial dele é -1, e do hidrogênio +1. -1 porque ele tende a atrair o elétron do hidrogênio para ele. +1 porque o hidrogênio tende a ceder o elétron dele para o cloro. Tá? Ele não está perdendo nem ganhando. Porque lembra que NOx tem a definição de carga real ou parcial. Aqui é uma carga parcial. Real é quando é tipo uma ligação iônica, o cara realmente está perdendo e o outro está ganhando. Mas isso também é assunto para outra hora. Tranquilo? Ficaram então as propriedades periódicas, espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida é só me chamar, se inscreve no canal, meu WhatsApp está aí, pode me pedir dúvida, resumão, material, estou disposto a ajudar. Forte abraço.